Olá, meus amigos, e sejam muito bem-vindos ao Desabafos com Café. Hoje nós temos algumas histórias bem interessantes, como a nossa autora, que está achando que está muito burra nos dias de hoje, principalmente por causa do uso das tecnologias, das telas, do celular e dos aplicativos que nele tem. Temos o relato de uma filha cuja mãe é financeiramente irresponsável e gasta todo o dinheiro que ela recebe e que a própria mãe também. Também temos o nosso autor, que não aguenta mais os surtos da esposa e muito mais. Então, venham comigo para a nossa primeira história. Eu estou absurdamente burra. Na época da escola, eu era uma aluna estudiosa. Aprendia tudo o que eu gostava de estudar. O que eu não gostava, eu estudava para tentar aprender. Eu sentia prazer em aprender. Minha autoestima intelectual era bacana. Minha memória era ótima. Eu pegava uma porrada de livros para ler na biblioteca da escola e simplesmente lia tudo do livro. Eu sentava na cadeira e fazia os deveres de casa sem sentir que aquilo era uma tortura. Eu tinha paciência de ficar no ponto de ônibus esperando o ônibus. Eu tinha paciência de assistir um filme na TV aberta com um filme pausado toda hora para passar os comerciais. Eu assistia a filmes com atenção e gosto. Assistia um episódio de alguma série na TV e esperava para assistir o próximo no dia seguinte. Eu tinha paciência para fazer meus hobbies. Desenhar, aprender a tocar violão, e ainda me sentia orgulhosa de ter paciência e dedicação para fazer tal coisa. As pessoas me falavam, como você consegue desenhar isso? E eu falava com todo gosto. É só treinar com calma, com paciência, todo dia fazer um pouquinho, devagarinho. Porque eu queria ter um bom resultado final em todas as coisas. Cozinhar uma boa comida, fazer o pezinho de tomate ficar grande e bonito. Agora, tudo isso acabou. Estou absurdamente burra. Anos e anos só mexendo no celular, vendo coisas impróprias, comendo porcarias, comendo açúcar todo dia, fez com que eu perdesse tudo isso que eu tinha. É impressionante como meu cérebro está derretido. Não consigo sentar na cadeira e ler nada, nenhum texto. Não consigo escrever meu TCC. Reprovei horrores na faculdade e estou quase jubilando. Eu assisto conteúdo adulto pesado para me satisfazer porque fiquei viciada. Tenho vontade de comer doce toda hora. Não consigo focar em mais nada. Eu estou absurdamente impaciente. Não consigo ficar longe do celular. A primeira coisa que faço quando acordo é mexer nele. Fico mexendo no celular ao invés de fechar os olhos e ir dormir, e com isso perco várias horas valiosas de sono. Demoro meses para ler a porcaria de um livro de 100 páginas. Tudo que eu sabia, eu esqueci. Até coisas simples como a tabuada. Minha memória está horrível. Estou super preguiçosa. Não consigo raciocinar, formar uma ideia, pensar, formar uma opinião. Tudo está difícil. Tem dias que a ansiedade de não conseguir fazer as coisas simples me deixa com a autoestima lá embaixo. 29 anos nas costas e me sentindo uma acéfala. Eu acho que esse é um grande mal da sociedade hoje em dia, né? O caso da nossa autora aqui é extremo, né? Mas acho que, não diria todo mundo, mas muitas pessoas devem ter ouvido falar ou conhecem alguém próximo, ou tá até mesmo não próximo, mas ouviu fulano falar, ou ciclano comentar, que tem essa pessoa que vive o dia inteiro no celular, né, só passando os vídeos, né, principalmente esses vídeos rápidos de 30 segundos ou menos, que é feito para isso, né, essa massificação, assim, a pessoa fica presa naquilo ali, né, naquele bando de conteúdo, às vezes iguais, às vezes diferentes, e de fato o cérebro tem que ser exercitado, né, e com esse tipo de coisa, com esse tipo de tecnologia, eu acho sim que as pessoas fiquem mais burras, né? Você pode tanto usar a tecnologia para o bem, você pode ter crianças a partir de uma certa idade que vão poder usar as telas de forma magníficas assim, né, para trazerem mais e mais inovações para a sociedade, e você vai ter crianças se perdendo nisso, né, e ficando igual a nossa autora aqui. E, obviamente, como ela ilustra para nós, não é algo exclusivo de criança e adolescente, né? Uma mulher com 29 anos, né, relatando esse tipo de situação assim, que é muito triste, diga-se de passagem, porque ela vive presa nisso, né? O ideal seria ela começar a tentar diminuir, né, essa quantidade de telas, talvez sair um pouco de casa, se exercitar, né? Tentar comer um pouco melhor, porque também todo esse pacote de tela todo dia, toda hora, alimentação péssima, provavelmente falta de exercício, tudo isso forma um combo ali de coisas ruins para a vida da pessoa que deixa ela sedentária e presa, né, nessa prisão de fato, né? Então é uma questão de ir tentando, né, se adequar a uma vida saudável de novo,
talvez pedir ajuda para alguma pessoa próxima, né, que possa tentar te ajudar ali a restringir um pouco essa quantidade de telas, ou trazer um pouco de alimentação saudável, te tirar um pouco de casa para se exercitar, pegar um sol, né? Porque é necessário a pessoa conseguir escapar dessa vida, né? Pelo menos de pouco em pouco. Não vai ser colocando um livro para ler ou colocar essa pressão de ler e estudar como antes, mas fazer passos pequenos, né? Antes de dar passos mais largos assim, até a pessoa conseguir largar esse vício. Mas é possível. A todos aqui que estejam ouvindo, que talvez sofram um pouco com isso, né? É possível nós melhorarmos. A gente tem que querer e tem que fazer. É só dando o primeiro passo que a gente vai conseguir se livrar dessas coisas ruins que tem na nossa vida. E agora, na nossa segunda história, a nossa autora pergunta: sou babaca por abandonar minha mãe? Eu sou uma mulher de 19 anos. Recebo uma pensão de R$4.000, mas minha mãe fica com todo esse valor e eu ainda trabalho e ganho cerca de 2.900. Além de dar a pensão toda, nos últimos 2 meses eu ainda dei R$3.000 do meu salário para ela, porque ela disse que estava precisando para pagar o aluguel e para pagar o cartão de crédito. Mesmo assim, a água de casa foi cortada recentemente. Foi aí que descobri que ela deve mais de R$17.000 para a companhia de água. Eu fiquei em choque com isso. Parece que não importa o quanto eu ajude, nunca é suficiente e nada melhora. Eu trabalho, estudo, corro atrás das minhas coisas, mas vivo com a sensação de que estou sendo sugada. Quando falei que não poderia mais ajudar, minha mãe me disse que preferia infartar e ir dessa para melhor. Isso me destruiu, porque eu nunca quis abandonar minha mãe. Só que eu também não quero me afundar junto com ela. Agora, eu estou até considerando conversar com meu pai para que a pensão seja transferida diretamente para mim, já que, no fim das contas, sou eu quem precisa se virar para manter minhas próprias contas em dia. Só que eu me sinto uma filha horrível só de pensar nisso. Então, sou babaca por não querer dar mais dinheiro para minha mãe e cogitar pedir ao meu pai para assumir diretamente a pensão? Observação: trabalho desde os 15 anos e faço faculdade 100% gratuita. E banco todos os materiais que eu utilizo na faculdade. Bom, a mãe da autora trabalha 3 empregos. Ainda pega mais R$4.000 todo mês, né, que era da pensão da filha. E tem essa dívida enorme, né, de R$17.000. Deve ter alguma coisa errada nesse meio, né, gente? Tudo bem que é um tipo de irresponsabilidade financeira, mas acho que eu não ficaria surpreso se a mãe da autora estivesse jogando tigrinho com esse dinheiro que ela recebe, não. Se eu conhecesse a autora, eu ia falar pra ela, sei lá, transferir o recebimento de fato mesmo da pensão pra conta dela, né? Combinar com a mãe algumas contas que ela possa pagar, fazer essa divisão do pagamento de conta, porque muito provavelmente a mãe tá gastando com alguma porcaria aí. E obviamente quem vai, como ela própria disse, a autora, quem vai se afundar é ela. E essa grana toda indo pra esse funil aí que ela nem faz ideia do que é, né? Mas sim, eu acho que ela obviamente não seria uma filha horrível, né? Muito pelo contrário, quem é horrível aqui nessa história é a mãe. E tá na hora da pessoa assumir a própria vida, né? Tudo bem que é mãe, tudo bem que é família, mas também tem que colocar um ponto ali final, porque senão vai ficar quanto tempo isso? Né? 50 anos a mãe ainda vivendo, pegando esse dinheiro dela e o dinheiro é isso, não está sendo investido nem nada, não está sendo nem usado para pagar dívida, está só indo para um funil que ninguém sabe onde é que é. E pô, a autora já tem, né, tá no começo da vida ali, ela tem que tocar a própria vida dela, né? A mãe já trabalha 3 empregos, então ela mais que tem condição de se virar, só tem que se arrumar financeiramente, né? E agora, continuando nessa toada de histórias familiares, a gente tem um autor nos perguntando se ele é babaca por não aguentar mais os surtos da esposa. Eu, um homem de 32 anos, moro junto com a minha esposa de 33, há 13 anos. Fomos morar juntos porque ela engravidou. Estávamos na faculdade, sem trabalho, e a única alternativa foi morar com meus pais. As coisas melhoraram, fui conseguindo aumentar minha renda exponencialmente e tivemos o segundo filho. Hoje ela não trabalha. A minha renda sustenta a família com uma qualidade boa. Na minha visão, pelo menos, ganho por volta de R$40.000. O problema: desde sempre ela tem muita variação de humor. Uma hora tá tudo bem, e de repente ela começa a gritar, a reclamar de tudo. Mesmo com as coisas melhorando a galope, nunca é suficiente. Sempre tem um problema novo. É a falta do carro, depois é o carro que não é bom, a casa que precisa de reforma, depois é a casa que não serve mais, e por aí vai. Ela abertamente não gosta de ser dona de casa. O que pra mim tá tranquilo, mas ela também não faz nenhum esforço para arrumar o emprego, e tudo que arruma, reclama e sai com menos de 6 meses. Eu particularmente não cobro nada dela, ela faz o que ela quer da casa. Eu chego do trabalho 19 horas e assumo o trabalho com os meninos
e depois deles dormirem, eu faço alguns trabalhos diários da casa, como lavar a louça, guardar os brinquedos, etc. Mas mesmo assim, todo dia ela me cobra 1000 coisas que ela acha que eu deveria fazer, e sempre com gritos e reclamações. Essas coisas incluem desde fazer uma surpresa para ela em um fim de semana qualquer, até separar as meias da gaveta. Eu sei que não sou fácil de lidar, faço tratamento para TDAH e reconheço que sou bagunceiro, mas é algo que tento melhorar. Eu acho que ela pode ter bipolaridade, mas se recusa a procurar qualquer tratamento. Parece que eu tenho 2 esposas, uma que eu amo muito e a outra que eu não aguento mais. Eu sempre levei tudo com muita paciência, mas depois de mais de uma década eu cansei de tentar agradá-la, porque não importa o que eu faça, nunca é o suficiente. Eu cheguei no meu limite, então a pergunta é: sou babaca por não aguentar mais os surtos dela e querer desistir do nosso casamento? Nossa, essa daqui é uma historinha complicadinha, hein? Bom, claramente o nosso autor aqui... Claro, a gente sempre vai ter o relato, né? Os relatos, os desabafos aqui são sempre na visão da pessoa que escreve, né? Então, pelos relatos, a gente sempre tem uma das visões, né? Do que tá acontecendo. E, pelo menos no que ele relata aqui, a esposa dele... Primeiro que a gente não tem como saber muito se essa questão deles darem o próximo passo, né? De morar junto, quando ele engravidou, é um ponto importante pra história, né? Que talvez a relação não seja tão recíproca assim, e surgiu mais uma necessidade de ter engravidado, né? Mas, desconsiderando isso, sim, pelo que ele fala, bom, ele tem renda para sustentar a casa, né? E se a mulher quer, né, se a esposa quer ser dona de casa, não quer ser dona de casa, isso daí é com cada mulher. Mas mesmo assim, se você, né, você tá num casal, uma das partes do casal trabalha e a outra fica em casa, ela meio que tem que assumir um papel de fazer alguma coisa em casa, né? Nem que seja cuidar dos filhos, pelo menos, né? Ou ajudar ali na casa, tá bom, tudo bem, né? Tem aquela questão toda da mulher ficar com uma sobrecarga ali de ter que cuidar de uma casa inteira, né? E ainda dos filhos, mas mesmo assim, por exemplo, a gente não sabe se eles tiverem... parece ter condição de colocar lá uma pessoa para ajudar na limpeza em casa, ou talvez possa deixar as crianças na creche, né? Mas a gente vê que o buraco pode ser mais embaixo também, né? Ele fala que a esposa, quando arruma alguma coisa para trabalhar, quando arruma algum tipo de emprego, ela sempre reclama e não fica 6 meses, né? A gente pode estar lidando com uma pessoa que talvez não tenha crescido, né? O nosso autor aqui, na verdade, tem 3 crianças em casa, né? Os 2 filhos e a esposa. Pode ser isso, pode ser, como ele mencionou, também um problema de bipolaridade, né? Algo psicológico. E, poxa, é bom ir tentar ver, né, um tratamento, ver se de fato é isso, porque para ter essas mudanças súbitas, assim, talvez de temperamentos, também é complicado, né? Ainda mais que ele tem que viver a vida toda com ela, né? Já tá há mais de uma década, como ele falou, sustentando esse tipo de coisa. Não parece ser uma relação muito, muito saudável, com muita conversa, né? Talvez o nosso autor aqui seja só uma espécie de provedor e a esposa tá em casa, sei lá o que, não sei nem, pelo jeito não sei se tá curtindo, ou talvez ela curta só quando ele não tá lá, mas é um casamentozinho complicado esse do nosso autorzinho, cara. Eu, no caso dele, eu pensaria bastante, assim, veria os prós e os contras, né? Porque se separar, ele provavelmente vai perder boa parte dessa renda também, porque se ela não trabalha, esse caso de separação, assim, vai ficar uma boa quantidade de pensão para os filhos e provavelmente ela também vai pedir algum tipo de suporte, né? Mas ele pode tentar pedir a guarda também, né? Já que ele que é o provedor, assim. Mas não é uma situação fácil, não. Não queria estar na pele do nosso amigo autor aqui, não. Embora, respondendo a pergunta dele, eu não acho que, pelo menos com os dados que a gente tem do relato dele, mesmo que ele seja um pouquinho bagunceiro e, né, atrapalhe um pouco ali na arrumação da casa, ele fala que ajuda, né? Então, por isso daqui a gente não tem como dizer que ele é babaca, né? A gente até poderia colocar esse rótulo na esposa dele, mas como a gente não tem a história completa aqui assim, eu me resigno a segurar esse julgamento em cima da esposa dele. Mas o nosso autor aqui pode ficar tranquilo, pelo menos com a questão de ser babaca, porque eu não acho que ele seja, não. E seguindo nessa pegada de perguntas, né? Pessoas querendo saber se são babacas ou não nas suas próprias histórias, nós temos mais um autor, o nosso próximo amigo, que pergunta se ele é babaca por ter mandado uma aluna para coordenação. Eu, homem de 26 anos, sou professor de ensino médio e estou no meu 1º ano lecionando. Ainda pareço novo, então sempre fico preocupado em perder a autoridade ou parecer fraco na sala de aula. Semana passada, durante minha aula, uma aluna de 15 anos começou a chorar no fundo da sala. No começo, tentei ignorar, pensando que ia passar, mas isso acabou distraindo todo mundo.
Alguns alunos ficaram me olhando, cochichando, rindo, e a aula acabou sendo completamente interrompida. Pedi para ela, educadamente, se queria sair um pouco para respirar e se acalmar. Ela disse que não. Insisti, tentando ser compreensivo, mas ela respondeu algo como: "Não importa, só continua a aula e me deixe em paz." A turma riu da situação e eu senti que minha autoridade tinha sido desafiada na frente de todos. Fiquei inseguro e com medo de perder o controle da turma, então decidi encaminhá-la para a coordenação para que eles conversassem com ela e registrassem a situação. Ela pegou suas coisas e saiu da sala. Depois, fiquei sabendo pela coordenação que ela havia terminado recentemente com um namorado, que também é aluno da minha aula, e que provavelmente isso explicava o choro. A coordenação não considerou que eu tivesse errado, mas me aconselhou a ter mais sensibilidade com alunos passando por situações pessoais. Alguns colegas disseram que eu estava certo em manter a disciplina e autoridade, mas outros disseram que eu fui babaca porque poderia ter conversado de uma forma melhor com ela. Então, eu sou o babaca? Realmente não quero perder o respeito dos meus alunos, e, até agora, tenho tido aulas muito boas com todos eles. Então, se fui babaca, gostaria de saber. Eu não sei se eu diria babaca, mas talvez um pouco imaturo ou inseguro, né? Da parte do nosso amigo professor. Em ter esse sentido desafiado só por uma aluna chorando, né? Eu acho que é um pouco da parte do professor acolher um pouco os alunos, né? Nesse momento, assim, às vezes ela pode estar passando por algum problema em casa, né? Então, eu já vi pelo menos inúmeros relatos de pessoas que falam muito bem, né? Que professores que foram figuras, assim, importantíssimas na vida delas, né? Pelos mais variáveis motivos, mas eu acho que pode ter um pouco desse acolhimento, assim, né? Sabe, ter um pouco de empatia, não simplesmente ficar com medo de perder uma turma. E assim, eu acho que se ele tivesse chegado nela, assim, tentado conversar próximo ali dela, né? Tentar acolher um pouco mais ela, eu acho que isso receberia melhor, né? Ele receberia mais respeito da turma por se mostrar um professor mais humano do que mostrasse insegurança em si, né? Eu acho que ele não é babaca. Eu acho que é só insegurança ainda de pouco tempo na profissão. E pode servir ainda mais como um episódio na carreira dele que vai alavancar, né, esse aprendizado para ele próprio entender o que é ser professor, como ele quer ser como professor, né? Bom, e esses foram os nossos relatos de hoje, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem, por favor, conversem aqui comigo no chat, deem sugestões, ou simplesmente conversem um pouquinho aí sobre o que vocês acharam das nossas histórias dessa tarde. Um ótimo resto de dia para vocês e até o próximo vídeo.